Quer aprender a preparar uma placa para receber um swap no padrão CNC, sem desembolsar 20 mil reais numa CNC? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você agora na prática. Então, gente, eu vou preparar essa placa aqui. Isso aqui é um iPhone 16 Pro. É a mesma, praticamente a mesma placa do 16 Pro Max, né? O formato, tudo certinho. E eu vou fazer, já fiz aqui a extração do armazenamento. Olha como é que ficou o padrãozinho, bem bacana. Fiz a extração também do CI do Wi-Fi, também. Olha como é que ficou bem padrãozinho. E agora eu vou fazer a extração da CPU, que ao meu ver é o componente mais complexo aí, mais importante de você fazer a extração de uma placa que vai receber um swap. A CPU que vai ser soldada nessa placa já está aqui, ó, tá bonitona, já feito o rebale. A CPU está aqui, a memória também está aqui, só para mostrar para vocês, né? Mas nesse vídeo o intuito é eu passar para vocês aqui como é que eu vou fazer para extrair essa CPU sem agredir a placa com aquele calor da estação, né? Que esse é um grande problema do swap. Por que esse é um grande problema, Kaique? Se eu faço swap aqui, tiro a CPU no calor e não dá nada. O que acontece, gente? Quando você agride a placa com o calor para poder extrair a CPU, você acaba gerando falhas internas, falhas nas camadas. Essa placa aqui, ó, que tem interposo do lado, você pode acabar soltando, fazendo a união dos pads por dentro. Então, assim, pela minha experiência aqui, gente, de 10 anos que eu trabalho com telefone, tá? As placas que eu faço preparando a placa como se fosse na CNC, né? Extraindo sem agredir a placa com muito calor, essas placas têm uma durabilidade muito maior, tá? Então, assim, fiz o swap deu certo, deu bom, tudo ok, CPU funcionando, tudo certinho, vai para o cliente e dura 1, 2 anos tranquilamente o cliente usando no uso normal, beleza? Então, se você quer aprender a preparar a placa, fica com a gente mais uma vez, que eu vou passar para você o que você vai fazer. Primeira coisa que você vai ter aqui, gente, é uma espátula com esse padrão aqui, ó. Tá vendo? Não com essa sujeira de solda, né? Esse tipo de lâmina, você pode comprar, importar, pode comprar em loja que vende equipamentos de smartphone, tá? E principalmente para reparo em placa. Você vai precisar usar essa lâmina aqui no bisturi. Por quê? Eu vou primeiro fazer a extração da RAM dessa CPU aqui, para depois eu fazer a extração da CPU. Então vamos lá. Vocês vão usar aí na estação de vocês de ar entre 180 a 220 graus com uma vazão de ar alta, tá? Então aqui eu estou usando a minha estação 200 graus barra 110 de vazão de ar. Ah, cara, como você falou que não ia esquentar, esse calor aqui, gente, ele é o suficiente para você remover uma resina, tá? Não é o suficiente para gerar um superaquecimento nessa placa. A placa suporta esse calor aqui tranquilamente, vocês vão ver aqui no meio do vídeo. Então, você vai aquecer aqui com esse 200 graus, vai vir com essa lâmina aqui e vai tentar pegar aqui bem no meio da CPU, ó. Pode forçar aqui, ó. Pega no meio da CPU, que é mais ou menos onde fica a RAM desse aparelho. Olha aí. Opa, olha como é que já soltou um pedação. Agora o cuidado que eu tenho que ter aqui é para não forçar muito e essa lâmina bater ali nos componentes e acabar gerando um dano. Olha, olha aí. Saiu a metade da RAM. Olha a facilidade que foi feita a extração. E agora vamos extrair o restante. Pode ver que é um calor tranquilo, não superaquece, nada que entra em fusão. Nada entra em fusão, pode ver que todos os componentes estão firmes. Olha como é que sai, igual uma manteiguinha. Pronto, tira logo essa resina aqui também. E aqui eu raspo tentando deixar as bordas. Pronto? Então é esse padrão aqui que vocês vão deixar. Aqui, gente, o que restou aqui nessa placa? Somente a CPU. O que eu removi com essa lâmina foi a memória RAM do aparelho. Tá? Chegou aqui nessa etapa, eu já não vou usar mais o calor. Agora eu vou utilizar da minha retífica de mão. Olha aqui, ó. Essa retífica aqui que eu uso, tá? Uma retífica da Qianli.
E ela é o seguinte, eu tenho aqui essa broca é mais para fazer o acabamento. Estão vendo como é que ela é? Dei chapadinha aqui. Vou tirar essa broca. Olha o grosso aí da CPU. Que é uma broca semelhante àquela que eu estava usando, só que essa daqui. Então eu coloco um pano aqui, por causa da sujeira. Vou armar essa ventoinha também, porque sai um pozinho aqui na hora do desbaste. E o que, que eu vou fazer aqui agora, gente? Ó, liguei aqui a minha retífica, eu vou desbastar essa CPU toda na retífica, né? Então essa é a forma, só que eu vou usar minha mão, tá? Essa é a forma da gente simular uma CNC, que é uma máquina grandona, que custa entre 20, né? Depende da CNC. É uma CNC boa aí, tá uns 24 mil reais, tá? Então eu vou fazer isso com a mão, com uma retífica aqui que eu paguei 150 reais, uma broca de 10, tá? E eu teria o mesmo resultado de uma CNC. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Lembrando que aqui eu quero reutilizar a placa, eu quero preservar a placa, por isso que eu estou destruindo a CPU. Se eu fosse reutilizar a CPU, seria de outra forma que eu fazia a remoção. Eu já coloco um pano embaixo, ó. Eu já vou tirando a sujeira e colocando no pano. Então, gente, já fiz um desbaste legal aqui. Agora, ó, já cheguei ali. Esse é o ponto que eu quero chegar, ó, aqui nos pads da placa, tá vendo? Então eu vou lixar a placa até chegar nesses padzinhos aqui, beleza? Outra observação, tem que tomar cuidado, gente. Essa retífica de mão, ela tem um probleminha. Qual é o probleminha? Ela corre, ela puxa para um lado, puxa para o outro. Então sempre começa o desbaste aqui na parte central, tá? E vai criando uma parede na lateral, olha aqui, ó. Porque se ela puxar, quando ela der o coice, ó, ela vai bater na lateral e não vai quebrar nenhum capacitor, nem nada que está em volta, no circuito, nem nada. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o desbaste. Mas se acontecer de quebrar algum capacitor, você terá que trocar, fazer a substituição desse capacitor, desse circuito. Então com essa broca aqui eu vou fazer o possível para chegar o mais perto do último pad da CPU. Então eu tenho que lixar até a última fileira de pad da CPU. Sempre vai limpando, porque senão você não consegue enxergar o que você está fazendo, tá? Pega uma escovinha aqui, ó, deixa bem próximo. Esqueci de ligar a ventoinha aqui. Pronto. Tá vendo que a broca ela tenta escapulir, gente. Se eu deixar ela escapulir, ela vai acertar um componente e vai quebrar. Aí eu vou ter que fazer a substituição do componente. Essas horas aqui não precisa de pressa, gente. Não precisa correr. Essas quinas, né? Faz um ângulo de 90. Não precisa chegar com essa broca, você não vai acessar até o final dos pés. Então é importante você assistir esse vídeo até o final, que no final eu vou mostrar para você como é que você vai acessar os últimos pés aqui da quina.
A CPU, gente, é o componente mais difícil de você fazer a extração com a retífica, tá? Se você aprender a fazer a CPU, quando você for fazer uma memória, uma NAND, por exemplo, vai aparecer que é a coisa mais fácil de se fazer do mundo. Ó. Sempre vai mirando até a última fileira de pads. Ó. É ali que é o limite. Não precisa ultrapassar a última fileira de pads. Beleza? Chegou nesse nível aqui, gente, ó, repare que o desbaste ele acontece até você chegar na parte prateada, né? Quando as bolinhas ficarem prateadas, quer dizer que já está no estanho, tá? Então é aí que eu paro de afundar a retífica, né? Então chegou nesse nível aí, agora eu vou trocar a broca, vou guardar essa broca aqui e vou pegar aquela broca que eu falei para vocês que era de acabamento. Com essa broca que eu vou remover as quinas. Olha aqui, ó. Aproximo bem ali o microscópio. Remover aqui. Lembrando que eu tenho que liberar até o último pad. Se eu passar do último pad, eu posso acabar encostando em um componente que esteja ali do lado. Então, por isso que a broca tem que ir até acessar o último pad. Ó, vou limpar aqui pontinho. Ter uma noção aqui. Olha aí. Tá vendo? Deixa eu ver se eu dei algum descuido aqui. Ó, parece que eu dei um totalzinho nesse capacitor aqui. Esse capacitor vai ter que trocar. Ó. Tá vendo? Então, se acontecer com vocês, remove da placa que você está tirando a CPU. Se você tiver com a broca bem novinha, gente, facilita, ela desbasta mais. Ó. Se quebrar a parede aqui não é bom não. Ó. Porque quando você quebra a parede assim, a broca pode sair e encostar em algum componente. Sempre tem que preservar essa paredezinha aí. Parece que... Ó, um pouquinho aqui. Olha aí como é que ficou. Então é nesse padrão que tem que estar. Aqui, gente, agora a partir daí é ferro de solda, fluxo, tá? Pode-se usar um calorzinho de 200 graus para remover essas bordinhas aqui, ó, que ficaram na lateral, que tá tudo só preso pela resina. E outra grande observação aqui é que, infelizmente, até com a CNC acontece. Essa técnica, ela espalha sujeira, fagulha, tá vendo? A placa tá toda suja, fagulha de cobre. O cobre, ele é condutivo. Então você tem que fazer uma boa limpeza nessa placa aqui, tá? Antes de soldar a CPU aqui. E não use essa placa, ó. Eu não vou usar essa placa sem fazer limpeza, porque senão eu posso provocar uma falha na placa com essas fagulhas aí de cobre, tá? E acontece mesmo, beleza? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Lembrar vocês que quer aprender de forma profissional a reparar placas de iPhone, quer entrar no mercado onde poucos estão, né? Quer mudar de vida, mudar a vida da sua família, beleza? Então cola comigo que eu tenho o caminho das pedras para você seguir. Legal? Link tá na descrição. Gostou do conteúdo? Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no nosso canal que eu vou estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês de reparo em placas de iPhone.